E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E às vezes você pode estar procurando formas de variar o queijo vegetal que você tem feito. Claro que você pode pegar várias receitas na internet e ir tentando e tal, vai ter coisas bem diferenciadas, mas quando você faz isso, é difícil você ter algum tipo de objetivo, algum tipo de plano para realmente construir alguma coisa, construir algum conhecimento em cima disso. Porque as receitas, elas soltas ali, são pecinhas de um grande quebra-cabeça. Então, o que eu quero deixar aqui é como que você pode testar de uma maneira mais consciente sabores diferenciados para o seu queijo vegetal. E isso vai fazer com que realmente você aprenda com você mesmo, fazendo aí os seus testes e tal, você vai conseguir aprender alguma coisa ali e começar a perceber o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Porque imagina só, você está fazendo seus queijos vegetais aí, está fazendo peças de queijo vegetal, mas de repente essas peças elas acabam não tendo tanta variação assim. Por mais que você esteja fermentando e aí, não sei, está usando Rejuvelac, está usando vegetais fermentados, o que quer que seja, o seu starter. Mas, depois de um certo tempo fazendo, a gente começa a ficar mais limitado nas variações. Então, uma forma que você pode utilizar para fazer testes mais conscientes e que você não vai ter grandes perdas de ingrediente, é o que eu vou falar agora. Porque para você chegar num teste de sabor para uma peça de um queijo vegetal, você imagine quanto tempo você levaria, Porque essa peça, ela vai ser, sei lá, curada, não? Então, quanto tempo você tem curado um queijo vegetal? 15 dias, 20 dias? E aí você vai fazer um teste de sabor, vai esperar todo esse tempo para daí provar e falar, nossa, ficou, uma merda. Não, Você tem que fazer alguma coisa que dê um resultado um pouco mais rápido. E como que você faz ou qual seria o veículo de um teste mais rápido? Ninguém menos que o cream cheese. Porque o cream cheese fica pronto no dia seguinte, Você fez a sua massa ali, colocou para fermentar, no dia seguinte está pronto. Depois que ela fermentou, maravilha. No máximo vai ficar um dia na geladeira para dar uma apurada no sabor ali, mas depois está pronto. E é aí que a coisa começa. É nesse ambiente que você vai fazer os seus testes, então. Agora, você pode fazer, já vou abrir duas avenidas para o teste acontecer. Uma delas é você entrar com os elementos de sabor antes da fermentação e uma depois da fermentação. Vai dar diferença? Para alguns ingredientes, pode ser que dê diferença sim. Se são ingredientes de sabor que tem algum tipo de açúcar, aí sim a gente pode identificar alguma diferença, porque a fermentação vai atuar também nesse tipo de ingrediente. Mas que tipo de ingrediente? Por exemplo, não sei, você colocar arroz cozido junto, o arroz tem amido. A bactéria ela vai transformar o amido do arroz, E aí você vai ter um sabor diferenciado, porque aquele amido que está no arroz é diferente do carboidrato que está numa castanha de caju. E essa diferença de amido pode ser que a bactéria entenda de maneira diferente e reconfigure as moléculas que depois vão dar sabor, Porque se a gente for ver o sabor, nossa, inclusive eu podia até gravar alguma coisa só falando de sabor, Numa pegada um pouco mais técnica até, não sei quantos vão aproveitar isso e vão querer consumir isso, mas enfim, Porque o sabor, ele tem duas coisas que estão jogando com ele, que é o gosto e o aroma. E quando a gente fala disso, em última instância, estamos falando de moléculas. São moléculas que vão fazer toda essa magia no campo do sabor acontecer. Então, se você tem uma fonte de amido, que é diferente de uma outra fonte de açúcar, e a bactéria consegue agir nas duas, a bactéria ela pode liberar moléculas diferentes que vão trazer um sabor diferente.
Por isso que eu estou falando que o jogo é muito amplo nessa questão dos testes, né? E aí, como é que você vai fazer? Você pode pegar essa massa que você produziu, separar ela, ou separa na metade. Metade você vai consumir do jeito que você gosta e tal, não sei o quê. A outra metade, você pode separar ainda em grupos menores. Divide em 3, por exemplo. E aí, uma vez que você tem 3 partes aqui, que é a mesma base, você pode brincar com saborizantes diferentes, com elementos que vão trazer sabor de maneira diferente ali. Vê, por exemplo, sei lá, um você coloca miso, outro você coloca cogumelo em pó, outro você coloca levedura nutricional. E vê a diferença de sabor que tem. E aí, o que acontece? Mas então aí eu já vou ter a resposta para a coisa? Não. Aí você vai ter indicações de caminho a seguir. Porque pode ser que você prove com miso e fale, nossa, isso aqui tem futuro. Primeiro, o que você vai dividir tem futuro ou não tem futuro. Tá? Só levedura nutricional, você fala, nossa, isso aqui, beleza, mas ficou muito sem graça. Mas será que se colocar outra coisa junto com a levedura nutricional não dá uma graça maior? Cogumelo em pó, ficou com gosto de cogumelo. Não, mas então você colocou muito. Ou seja, de repente, se você colocar a aguinha da azeitona e misturar um pouquinho ali para ver como é que fica, começa a perceber que tem muita coisa. E isso daí você pode fazer em pequenas doses, para justamente chegar nesse ponto. Tem futuro ou não tem futuro? Se tem futuro, segue com outros testes. Aí, hora que você... então, até onde eu vou com isso? Né? Como que isso vai ser útil para aquela peça de queijo vegetal que eu estou fazendo e quero variar um pouco? Justamente nisso. Hora que você chegar em alguns ingredientes que você percebeu que tem futuro, e naquele ensaio que é o cream cheese deu certo, aí você transporta isso, extrapola esses dados para uma massa que vai virar uma peça de um queijo vegetal. Né? E aí, não que vai ficar tal qual, porque a quantidade que você colocou no cream cheese, ela foi diluída naquele montante. Quando você faz uma peça, tem menos água, né? Então você precisa considerar isso. E depois vai ter o tempo de evolução da maturação, você precisa considerar isso também. Mas aí começa a ser ajuste fino. Mas você vai perceber depois, na hora que você cortar um pedaço e comer, algo que vai ser diferenciado. Depois você conta para mim nos comentários aí se você já começou a avançar nesse tipo de teste ou não, e a gente continua essa conversa nos comentários.